Eu vejo muitas pessoas aqui que têm medo do seu passado. Deus está dizendo hoje: eu sei de onde você veio, eu sei o que você fez, eu conheço você e ainda assim eu te amo, e ainda assim eu tenho um plano para você. Você não é mais o que você fez, mas você é o que o meu filho fez por você. Êxodo capítulo 4, versículo 10, fala assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: toma essa, Moisés, quem deu a boca ao homem? Devia ter ficado quieto, né? Quem fez surdo? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Pai bendito, é a tua palavra. Como nós a amamos, como ela é poderosa. Apesar de mim, Senhor, brada nesta manhã, ressuscita mortos, levanta corações, embriaga a alma, quebra as cadeias, desperta os sonolentos, potencializa a nossa fé. Será uma semana de vitória, será uma semana de batalhas, será uma semana de maturidade, será uma semana irresistível, será uma semana que ficaremos em pé todos os dias, movidos pela tua palavra. Abra os céus diante de nós aqui, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Não é fácil ser chamado por Deus para algo que a gente se sente incapaz. Talvez a sensação de ser incapaz esteja na vida de muitas pessoas, e dizer: não somos capazes. Moisés de fato foi chamado no momento que ele estava totalmente descaracterizado de uma condição pela qual Deus o chamou. Deus o chamou para ser porta-voz de Deus. Como ser porta-voz de Deus? Faraó, Deus está mandando libertar o povo. A Bíblia não diz que ele era gago, mas a Bíblia diz que ele tinha um problema na fala. E nós sabemos como as pessoas têm dificuldades com preconceito, quando sua oratória, o jeito de falar é comprometido. Quantas pessoas sofrem porque algumas vezes tem uma timbragem de voz muito fina, outros são fanhos, alguns têm vergonha de falar. E aí Deus pega um camarada que está 40 anos num deserto. Ele morou 40 anos no Egito, e agora está 40 anos no deserto, vivendo como um pastor de ovelhas, totalmente descaracterizado, e ainda gago, tendo no passado um homicídio. Ele matou um egípcio, totalmente descaracterizado de um líder, de alguém que daria certo. Porque existem coisas que a gente olha para nós e fala assim: não dá, meu, não dá, não dá. Eu tenho medo porque vão rir de mim, eu tenho medo porque eu não tenho condições, eu tenho medo. E esses 40 anos tornaram Moisés um brucutu. Ele viveu 40 anos num palácio, conhecendo tudo que havia de bom e do melhor, mas agora ele vivia como um homem pobre, pastor de ovelhas, sem nada perto de realeza. Ou seja, a vida deforma. Irmãos, você é uma, como diz a música, uma metamorfose ambulante. Você não é mais quem você já foi há 10 anos atrás. É por isso que você tem que se perdoar, porque você já não pensa mais como você pensava há 5 anos atrás. Tem muitos erros que você cometeu, que você não se perdoa, mas deveria se perdoar, porque você não é mais aquela pessoa.
aquela pessoa lá que fez aquela bobagem, já não existe mais. A gente muda. Moisés mudou. De um príncipe do Egito, ele era agora um gago pastor de ovelhas. Mas tem alguém que não muda. Tem alguém que não se engana. Mas os medos existem. Moisés tinha medo. Havia uma série de deformações de Moisés. Coisas que aconteceram. A vida é como uma colcha de retalhos. As coisas vão acontecendo e de repente a gente muda. A gente se transforma, os gostos, as preferências, as estruturas. De uma época que a gente é muito falante, a gente acaba ficando calado. Tem épocas que a gente quer ser amigo de todo mundo, e tem épocas que a gente quer ficar sozinho. Tem época que a gente quer viajar, sair, dar a vida para estar no shopping, dar a vida para estar na rua. E tem época que a gente dá a vida para não sair de casa. É impressionante. Porque as coisas que acontecem fora da gente vão mexendo com a gente. E agora Deus chama Moisés para algo que ele não tem nenhum tipo de similaridade. E ele tem medo, e ele vai colocando os medos. O primeiro medo que ele fala em Êxodo 4:1, ele vai dizer, olha, Deus, eles não crerão, eles não acreditarão em mim, e nem se em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você. O Moisés tinha medo que o povo não cresce que era Deus que estava mandando ele, porque ele não se parecia com um ungido, ele não se parecia com um eleito, ele não tinha o pedigree de um grande homem, ele era gago, ele era um homicida, um assassino, ele era um fugitivo, ele era um camarada problemático. E é por isso que eu gosto muito de Moisés, porque Moisés se parece muito com a gente, muito com a gente. E algumas vezes a gente é como Moisés, a gente não assume a responsabilidade. Eu não vou orar não, eu não vou me posicionar, porque não vão acreditar que Deus falou comigo, não vão acreditar que Deus me usa. Afinal de contas, eu sou um problema. Eu já menti, eu já roubei, eu sei que eu tenho um caráter duvidoso. Não. E a gente fica com medo, porque a gente se preocupa muito no que os outros vão pensar da gente. Vão me chamar de ridículo, vão me chamar de careta, de louco. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, é que quando Deus nos chama, Ele supre até o fim. Repita comigo, se Deus me chama, Ele supre até o fim. Mas existem medos. Medos de falar, eu não vou orar porque não vão acreditar em mim. E quanta gente apagada, gente. Apagada porque tem medo das outras pessoas duvidarem do que Deus fez em você. Moisés tinha medo. Medo das pessoas compararem ele com aquilo que ele fez no passado. Lá em Êxodo 4:13, vai dizer, ele porém respondeu Moisés, porém, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Porque é muito comum a gente dizer, olha, eu melhor mandar outro, porque pode ser que descubram o que eu fiz no passado. Eu matei uma pessoa. Quantas vezes a gente tem medo de falar assim, eu não vou falar desse assunto, porque alguém vai falar assim, eu te conheço, viu? Agora você vai dar uma de santo? Eu conheço seu passado, viu? Agora você vai dar uma de santinho? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei que você matou. Não, eu sou um problema. Eu não sou a melhor pessoa. Eu tenho medo. Quantas vezes, diante de situações, a gente se intimida e recua, porque a gente esquece que Jesus nos fez uma nova criatura. Uma nova criatura. Ele fez em mim e em você. Então Moisés tinha medo de dizer, olha, eles não vão acreditar em mim, que Deus mandou. Ele tem medo de descobrir os meus podres do passado. Eu matei pessoas, eu não sou um homem sem mancha, eu tenho manchas, eu tenho máculas. E ele tinha medo. Ele tinha medo porque talvez ele não conhecia muito bem o próprio Deus que estava o chamando. Lá no versículo 13 de Êxodo 3, Moisés vai dizer claramente, quando Deus o chama, no meio da sua gagueira, ele vai dizer, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser,
O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Ele está com medo porque nem o próprio Deus ele tem uma certeza quem é. Quando nós conhecemos a Deus profundamente na sua natureza, no seu amor, a gente percebe que Ele está conosco, mas tem horas que a gente tem tanto medo que a gente até esquece quem Deus é. Esquece do seu poder, esquece do seu perdão, esquece da sua graça, e nos sujeitamos a viver uma vida de achismos, de eu não estou pronto, e a covardia. Quantos crentes covardes, passando a fila, dando oportunidade para outros, dizendo passa à minha frente, passa à minha frente, passa à minha frente. Quantos estão aqui hoje simplesmente que passam à frente, covardes, não aceitam desafios, porque não têm dinheiro, porque estão velhos, porque estão cansados, porque estão frustrados, porque já quebraram a cara. Quantos de nós? E Deus está dizendo, eu chamei você. Moisés tinha medo de não saber se portar num palácio. Como não saber se portar num palácio? Ele morou 40 anos num palácio. Em Êxodo capítulo 4, verso 10, ele vai falar, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo, eu não consigo falar bem. Você sabe por que Moisés tem tanto medo? Porque os olhos dele estão voltados para ele mesmo. O medo perdura quando você olha para si. O medo perdura quando você só consegue ver você, ver o quanto você não pode, o quanto você não tem. O medo perdura quando você só sabe olhar para a sua deformidade, para a sua limitação. E eu digo para você, por mais maravilhoso que você seja, você é cheio de deformidades, você é uma bagunça ambulante, você é uma bagunça do que falaram, do que fizeram, do que você sentiu, você é uma bagunça das portas que se abriram, das portas que se fecharam. Coloca tudo isso num liquidificador e gerou eu e gerou você. E por que temos tanto medo? Medo de não saber falar, medo de não ser aceito, medo de saber quem é Deus, porque tudo que nós fazemos parte de olhar para nós. Quem eu sou, quem eu tenho, o que eu fiz, o que vão pensar. Sempre o trono é para eu sentar. A gente vem para a igreja, adora a Deus, mas quem senta no trono sou eu. A gente vem para a igreja, levanta as mãos para orar, mas quem está no trono sou eu. Sou eu, o destaque sou eu. O glamour é meu, o nome que reverbera é o meu nome, o meu sentimento é em primeiro lugar. E quando nós deixamos de olhar para Deus, para olhar para nós, a gente percebe que existe uma estrutura totalmente falida. Eu sou um homem falido, a minha estrutura é limitada, meus pensamentos são fracos. Na mesma hora que eu amo, eu odeio. Na mesma hora que eu quero, eu solto. Na mesma hora que eu subo, eu quero descer. Nós somos uma bagunça, nós somos um ser desprovido de segurança, desprovido de consistência. Eu já cansei de conhecer pessoas que num dia ela quer tudo e no outro dia ela quer morrer. A ansiedade arrebenta a gente. Por mais crente que você seja, sempre haverá ansiedade, sempre. Por mais que você seja maduro, top, você sempre vai ter a depressão te ameaçando, que é o excesso de passado. Ou é fácil se desvincular do passado? Ou é fácil perdoar? Não é fácil perdoar, não é fácil superar, não é fácil simplesmente fingir que nada aconteceu quando você acaba de tomar uma pancada da vida. E é por isso que Moisés tem medo, porque ele olha para o plano que Deus derramou nele, e ele vê o plano de Deus através dele. Porém, mesmo diante de toda esta bagunça, Deus o chamou. Mas não adianta Deus mandar Moisés libertar uma nação do Egito, sem primeiro libertar Moisés. E Deus vai arrancar o medo do seu coração nesta manhã. Deus vai arrancar todo o medo, porque há uma grande obra para ser feita. Há uma grande obra para ser feita, há um grande projeto. Deus está esperando algo maravilhoso. Há uma grande obra, e nós somos os grandes Moisés, os bagunçados, os problemáticos. E Deus olha para Moisés e diz: eu vou lidar com você. Eu vou lidar com você. E você sabe como que é que Deus cura a gente dos nossos medos? Repita comigo: sinais. Deus olha para um homem que está travado. Ele tem problema na fala, ele tem problema com a opinião dos outros, ele tem problema em conhecer quem é o próprio Deus dele, ele tem problema com o passado dele. E talvez você não tenha os 4 medos de Moisés, mas tenha um.
Talvez seja você ter vergonha de quem você é, e você diz: pastor, eu não me acho capaz, eu falo mal, eu penso mal, eu sou uma pessoa assim, meio esquecida, eu sou uma pessoa meia brucutu. Ou talvez o seu problema é o seu passado: ó, pastor, tem uns podres meus aí, que eu não sei se é melhor passar para outro. Não, meu problema, pastor, é que assim, eu oro, mas eu não sei quem Deus é. Sei lá, eu fico admirado até. Tem irmão que chora na presença de Deus, tem irmão que se derrama, aí eu fico ali, eu me esforço até para levantar a mão, mas não sinto nada, pastor. Será que Deus não me ama? Eu não sei quais são os seus medos, mas eu sei que Deus curou Moisés, e Deus vai curar você nesta manhã. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1, diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Se não quiserem ouvir o que disserem, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isto em sua mão? O que ele falou? Uma vara, ele respondeu. E disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ele a transformou numa serpente. E disse o Senhor: mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Marcos 16, 18. Levanta sua mão para cá. Vocês pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Lucas capítulo 10, versículo 19. Levante as mãos, eu dei autoridade a vocês para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Qual é o símbolo do Egito? É a cobra. A serpente é o símbolo do Egito. Sempre na coroa do faraó, o animal que cobre sua testa é a serpente. Deus diz: o que você tem nas mãos? Você é uma bagunça, você é um problema, você é limitado. O que você tem nas mãos? Jogue no chão. E quando ele joga, uma serpente, e Deus diz: pegue-a, pegue-a, porque Deus vai curar os seus medos, dando a você autoridade e domínio sobre aquilo que você tem medo. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Se Deus está te chamando hoje, Ele está te chamando. Eu sei que tem pessoas aqui dizendo: pastor, eu não consigo, diante do que está acontecendo na minha casa, na minha família, eu não consigo. E Deus está dizendo: a cobra é o símbolo do próprio Egito. E Deus está dizendo: eu te darei força para encarar os seus medos. Eu te darei força para pegar aquilo que fizeram contra você, aquilo que te acusaram, aquilo que tentaram te destruir. Assim diz o Senhor: eu estou te dando autoridade, Moisés, para você tomar essa serpente pela cauda e transformá-la em uma vara. A autoridade, a vara que Moisés estava levantando, era a vara de Deus. E o Senhor te chama hoje: encare tudo aquilo que te deformou, encare tudo aquilo que te destruiu, encare tudo aquilo que te reduziu a nada, encare tudo. As velhas coisas se passaram, em tudo vai se fazer novo. E você vai sair desse culto aqui hoje, porque não é a sua gagueira, não é a sua incredulidade, mas é o que Deus está te chamando para fazer. Você foi chamado para algo maior. Pegue esta serpente, pegue o que é um vício, é uma crise familiar, é entrar em casa hoje e dizer: eu não tenho mais medo, Deus está me dando autoridade. É falar com seus filhos não com gritaria, mas com autoridade. É olhar para a sua vida financeira e falar com autoridade: eu vou conquistar, a porta vai se abrir. Eu não vou viver uma vida de miséria, eu não vou viver uma vida de solidão, eu não vou viver uma vida depressiva. Eu vou olhar para aquilo que me escraviza e eu vou dizer: Deus está me dando autoridade sobre essa situação. Eu vou pegar essa serpente na mão e ela vai ser dominada. Eu vou olhar para aquilo que está me magoando e vou dizer: em nome de Jesus, vai sair essa mágoa do meu coração agora, essa fragilidade, essa insegurança, esse vazio. Deus está te dando autoridade, porque você não vai libertar o Egito até que você esteja liberto. Você não vai prosperar até que você esteja liberto. Deus está te dando autoridade hoje. Encare aquilo que te marcou. Foi no Egito que Moisés cometeu um assassinato.
Foi no Egito que ele foi marcado como príncipe. E agora Deus está falando: tudo aquilo que te marcou eu coloco nas tuas mãos. Tudo aquilo que machucou você, você se tornou essa bagunça ambulante por causa do Egito. Pode pegar a vara. Eu estou te dando autoridade sobre aquilo que te marcou. Você quer saber para aquilo que Deus te chamou? Deus te chamou para resolver as suas reclamações. Tem gente que me manda mensagem falando: pastor Diego, como é que eu descubro o meu chamado? Como é que eu descubro para que eu existo? Você nasceu para resolver aquilo que você está reclamando. Você nasceu, pastor, como é assim? Porque já percebeu aquelas reclamações que só você reclama? Já percebeu? Aqui nessa casa não é possível, só eu vejo isso, não é possível que ninguém se toca, só eu me incomodo com isso. É claro, só você se incomoda porque foi você chamado para resolver isso. Tem coisas que só você vê, tem incômodos que só você sente, tem revoltas que só você tem, e Deus está dizendo: eu te coloquei essa revolta porque eu chamei você para resolver isso. Moisés, você não é o melhor, você não é o mais popular, sua fala não é o melhor, mas você carrega algo que eu plantei aí dentro. É você, atrapalhado do jeito que você é, confuso do jeito que você é, problemático. Eu sei que a sua capivara está suja, mas eu te escolhi, eu vou te dar autoridade. Então, em nome de Jesus, larga a fraqueza hoje. O que te marcou? Por que você se tornou uma pessoa calada? Por que você se tornou uma pessoa solitária? Por que você se tornou uma pessoa depressiva? Por que você se tornou uma pessoa insegura? Por que você não confia mais que pode prosperar? Por que você não acha mais que Deus pode abrir porta? Por que você acha? O que te marcou? Levanta a sua mão, Deus vai te dar autoridade sobre essa situação. Você vai ter autoridade, você vai pegá-la nas mãos. E o que você vai fazer? Você vai abrir o baú do esquecimento hoje e vai tirar projetos enterrados. Você vai tirar situações que você desistiu. Você vai voltar a tocar em assuntos que há muito tempo você não toca. Você vai voltar a pegar caderno e vai escrever no papel coisas que você vai fazer, porque Deus te dará autoridade sobre aquilo que te machucou. Deus te dará autoridade sobre aquilo que te feriu. Deus te dará autoridade sobre aquilo que machucou tua alma. Deus te dará autoridade sobre aquilo que diz que nunca você seria. Deus te fará pegar a serpente e dizer: maior é o que está comigo do que aquele que me feriu, diz o Senhor. Deus vai te dar estrutura. Deus vai te dar estrutura para lidar com teus filhos. E você vai ensinar mães e pais como criar filhos. Deus vai te dar estrutura para restaurar teu casamento. E você vai dar curso de casais logo logo. Deus vai te dar estrutura para ressignificar a falência da tua empresa. E o Sebrae vai te contratar para você dar aula para empresário. Deus vai pegar aquilo que te marcou e dizer: o que você tem nas mãos? Eu te darei autoridade, porque você vai ser especialista. Sabe o que Deus fez com Moisés? Te dou autoridade. Ah, mas eu tenho pecado. Tem, eu vou tirar seu medo. Versículo 6 do capítulo 4. Disse Deus a Moisés: coloque a sua mão no peito. E Moisés obedeceu e retirou. E quando ele retirou a mão, como que a mão estava? Leprosa. Parecia neve, toda branca. E ordenou depois: agora coloque de novo a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando tirou, estava novamente como o restante da pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso da serpente, acreditarão no segundo. O que fez Moisés fugir? O que fez Moisés fugir? O que fez Moisés desistir? O pecado, a culpa, o crime, a culpa de carregar um assassinato. Como é que eu volto para um lugar que a minha última lembrança dele é um crime? Como é que eu vou olhar para aquele lugar? Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou encarar as pessoas? Como é? Eu errei, e contra fato não tem o quê? Não tem argumento. Que desculpa eu vou dar?
coração simboliza o centro do nosso eu. Aqui dentro fica marcado nossos pecados, nossas falhas. E Deus falou assim: a hora que você coloca a mão no peito e você tira a mão, eu mostro a impureza da sua carne. Eu mostro que você, Moisés, você não é digno. Agora coloca de novo a mão leprosa no peito. Tira ela. E agora ela está limpa. Deus está dizendo: é isso que eu faço por você. Eu reconheço as impurezas da sua carne. Eu reconheço que é justo o medo que você tem, porque você sabe o quanto errou no passado. Mas eu posso purificar a sua carne. Eu posso. E Deus manda te dizer hoje: apenas te dispõe. Não importa o que você fez, eu sou o Senhor que posso purificar a sua carne de novo. Se você está sentado aqui hoje cheio de medos, dizendo: pastor, não é possível, pastor, eu quero ficar no meu cantinho, pastor, eu quero ir para a igreja, eu sou merecedor só de ficar no cantinho, pastor, não quero cumprimentar ninguém, não quero ver ninguém, eu só quero poder ouvir, porque eu não me acho digno, eu não me acho apto, eu não me acho bom, eu não mereço nada. E Deus está dizendo hoje: eu te dou autoridade sobre toda a imundície da carne, sobre toda a sujeira, tudo aquilo que Satanás está te acusando, dizendo: você nunca será. Você nunca terá uma família decente depois do que você fez. Você nunca terá um trabalho decente depois do que você fez. Você nunca terá uma vida curada depois do que você fez. Eu sei o que você fez. Eu sei. Você vai viver de migalha. Você vai viver de esmola. Deus está dizendo: coloque a mão no peito. Eu sei que você não merece. Eu sei que você merece uma mão leprosa. Eu sei que você merece apodrecer. Mas porque eu te amo, hoje eu te dou autoridade sobre todas as impurezas da carne. Eu sei que você foi fraco. Eu sei que você caiu. Eu sei que você perdeu, mas eu te dou autoridade sobre a imundície da carne hoje. Aquilo que fez você fugir, você não vai fugir mais. Aquilo que fez você se esconder, você não vai se esconder mais. Aquilo que fez você se afugentar, você não vai se afugentar mais. Não vai. Apenas dispõe-te. Deus deu autoridade sobre o Egito, sobre aquilo que o marcou. Deus deu autoridade para Moisés sobre o seu próprio pecado, sobre a carne. E a terceira autoridade está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 9. E Deus diz: olha, se eles ainda não crerem, se eles ainda não acreditarem nos sinais, e nem te derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, e derrame-a em terra seca. E quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Deus é específico. Ele não estava falando de qualquer rio. Ele estava falando do rio Nilo. Porque o rio Nilo era o centro de tudo na terra do Egito. Toda a economia, todo o comércio, toda a produtividade do Egito passava pelo rio Nilo. Não era qualquer riacho. Deus falou: se eles não acreditarem em você, eu vou tocar no domínio. Não tenha medo. Eu vou tocar no coração deles. Eu vou fazer o que torna esse país ser a maior potência do mundo. Eu vou transformar essas águas em sangue. E eu vou destruir o orgulho deles. Porque ninguém vai parar o que eu vou fazer através de você. O sangue, depois de alguns dias, coagula, apodrece, começa a cheirar mal. E é isso que Deus ia fazer com o faraó. Tudo que tem aí nesse Egito é aparência. Tudo que tem nesse Egito é podridão. Tudo que tem nesse Egito é nada. E Deus estava dando a Moisés o poder de subjugar aquilo que lhes dava orgulho. Presta atenção. Você está comigo aqui? Sem medo.
Deus está te dando autoridade sobre o Egito hoje. Aquilo que te marcou, se você crê na palavra, Deus está te dando autoridade sobre isso hoje. Deus está te dando autoridade sobre todo o pecado e culpa do passado. Isso não vai te condenar mais. Deus está te dando autoridade sobre os domínios. Pastor, o processo da justiça é difícil. Pastor, gente, Deus vai fazer acontecer o que Ele projetou para fazer. Se Ele tiver que transformar um Nilo em sangue, Ele vai transformar. Não tenha medo. Versículo 11 do capítulo 4, para eu orar com você. E disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista e torna-o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que fazer. Verso 15: você falará com ele, e ele dirá o que deve fazer. Eu estarei com vocês, quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Não tenha medo, porque Deus será a sua boca. Eu gosto de um texto em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O mesmo homem que disse que não conseguiria falar porque era gago, é o mesmo homem que diz isso aqui. O Senhor, o seu Deus, levantará dos seus próprios irmãos um profeta, como eu. Ouçam. Sabe o que significa isso? É um homem sem medo, é um homem curado. Antes ele dizia: eu não posso falar. Agora ele olha para o povo e diz: Deus vai levantar outro profeta, como eu. Porque o medo vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Chega de medo, diga bem alto: sem medo. Sem medo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, Moisés, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Você pode ser uma bagunça ambulante, mas o Senhor está te chamando hoje. Não tenha medo. A sua empresa vai ser a melhor, não tenha medo. A sua casa vai ser curada, não tenha medo. Deus vai te dar um relacionamento curado, não tenha medo. O seu ministério vai prosperar, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus vai te dar a serpente nas mãos, para você subjugar o lugar que te marcou. Deus vai te dar a mão leprosa, para você entender que a obra da carne não é maior que o Espírito. Deus vai colocar na tua mão, se não cederem, o Nilo, aquilo que controla a vida dos poderosos, Deus vai pôr na tua mão. Tem empresas que vão se curvar diante do que Deus vai fazer na sua vida. E quando você abrir a boca, é Deus falando através de você. Feche os seus olhos nesse instante. Repita comigo: sem medo. Fala de novo: sem medo. Não é eu, é o Senhor. Sem medo. Eu posso ver pela fé aqui homens e mulheres que estão perdendo o medo agora. O medo. Eu não sei o que é o seu Egito. Eu não sei o que é o seu Egito. Eu não sei. Eu sei que você se preocupa demais com a opinião dos outros. Eu sei que você se preocupa mais com o que pensam. Eu sei que você está aí contando os reais na conta bancária. Eu sei que talvez você fala: pastor, depois do que eu pequei, depois do meu pecado, eu mereço ficar na minha. Eu não quero mais nada com nada. E Deus está falando: eu conheço quem você é. Eu sei que você é um bicho estranho. Eu sei que você é atrapalhado. Mas eu tenho um
plano para a sua vida, e eu não quero você amarrado nesse medo. Eu não dei meu filho na cruz do Calvário para você andar de cabeça baixa. Eu não dei meu filho na cruz do Calvário. Então nesta manhã, livre-se do medo. E o que você faz? Eu te dou hoje autoridade sobre aquilo que te marcou. Se você crê no meu nome, todo erro, tudo aquilo que te marcou, toda traição, todo abuso, toda situação, todo trauma, toda porta fechada, eu vou te dar hoje especialidade sobre isso. Você vai ser professor daquilo que te destruiu, você vai ser doutor naquilo que te arrebentou, você vai ser especialista e conselheiro naquilo que te marcou. Eu vou te dar autoridade sobre isso. Aquilo que todo mundo corre, você vai pegar nas mãos. Aquilo que assusta todo mundo, você vai ter autoridade para pegar nas mãos. Aquilo que arrebenta qualquer pessoa comum, você vai estender a mão, pegar pela cauda e vai dizer: Deus me deu autoridade. Deus me deu autoridade sobre a depressão, sobre o medo, sobre o transtorno. Você vai ser curado e vai ensinar muitos daquilo que te machucou. Você vai ser curado e vai profetizar sobre muitos daquilo que um dia te feriu. Vai. Você vai entrar em lugares que até ontem você tinha medo, e você vai andar de cabeça erguida e dizer: Deus me fez doutor nesse lugar, Deus me fez doutor nessa situação, Deus me deu habilidade para transitar nessa dor, e isso não me machuca mais. Deus me deu autoridade sobre a serpente. Eu não tenho mais problema em tocar nesse assunto. Eu não tenho mais problema, porque a carne foi curada também. Eu vejo muitas pessoas aqui que têm medo do seu passado, tem medo, e Deus está dizendo hoje: eu conheço a sua lepra, eu sei de onde você veio, eu sei o que você fez, eu conheço você, e ainda assim eu te amo, e ainda assim eu tenho um plano para você, e ainda assim eu não desisti de você. Eu sei que você tem uma mão leprosa, mas porque eu te amo hoje, eu te dou autoridade sobre toda a impureza da carne. Você não é mais o que você fez, mas você é o que o meu filho fez por você. Você é lavado, remido. Aceite-me como Salvador, e eu restauro sua vida. E se não te ouvirem, eu vou tocar no Nilo. Se não te ouvirem, pregue a minha palavra, creia no sobrenatural. Saia desse culto empoderado, saia desse culto de cabeça erguida, porque comigo você é maioria, diz o Senhor. Comigo você é maioria. Saia desse culto de cabeça erguida, saia desse culto sem dever nada para ninguém. E se não te ouvirem, e se não reconhecerem que eu estou na tua vida, toca no Nilo. Eu vou destronar reis por tua causa. Troca no Nilo. Se não te ouvirem, se não respeitarem a unção que está sobre você, eu vou transformar o poder deles em podridão, mas ninguém vai parar o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Ninguém vai parar. E pare de olhar para você, porque você é gago mesmo. Pare de olhar para você, olhe para mim, olhe para o trono, porque eu porei na tua boca as minhas palavras. Você vai se surpreender, você vai abrir a boca para falar, e vai sair coisa que você nunca imaginou. Você vai falar como você nunca imaginou. Você vai ter ideias que você nunca pensou ter. Você vai ter reações que você nunca pensou ter. E a hora que você se surpreender com você vai lembrar: é Deus que está no comando, é Deus que está no comando, é Deus que está no comando, é Deus. Labaxando arabas. Labaxore canta, labaxure da labafa. Labaxore canta. Eu queria pedir que ficasse em pé só um instante. Todos aqueles que têm uma indignação profissional, fala: pastor, eu estou indignado na minha profissão. Eu estou sentindo um incômodo com a minha profissão. Eu não sei, a hora. Eu não estou feliz. Todo mundo que não está feliz na sua profissão. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando assim: eu sinto que eu preciso, eu estou enroscado, eu estou numa fase de por enquanto. Você que está aí na tenda, você que está em casa, fica em pé também. Feche os olhos, põe a mão no coração. Eu declaro a palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Você não é o melhor, como eu também não sou, mas eu declaro um tempo de honra sobre a sua vida. Você vai pegar o que tem nas mãos, e você vai andar de cabeça erguida. Deus vai colocar palavras surpreendentes em lugares estratégicos. As pessoas vão começar a notar você de uma forma diferente. Deus vai te dar estratégias para fazer negociações que você nunca imaginou.
Você vai começar a ver detalhes na sua empresa, na sua profissão que ninguém nunca viu. Deus vai despertar uma criatividade em você que ninguém nunca teve. Você vai ser cobiçado por concorrentes e vão tentar levar você para trabalhar. Deus vai derramar uma unção poderosa, porque você justamente não é o melhor. Você não é o melhor, e quando você for promovido, quando você for... The river sleeps beneath the silent sky. Its silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away. And though I reach, my hands meet only stone. A quiet grief I've never known. And rivers refuse to run. The world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. The reeds still bend beneath the hollow breeze, whispering secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. If I could turn the river back, would it heal the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep, a promise lost we can't